Olá, tudo bem com você? Então tá ótimo. Vamos lá, arco de circunferência. Aqui eu vou dar a medida angular do arco em radianos e em graus. E a medida linear, ou seja, o comprimento em centímetro, metro, etc. Comprimento do arco. Então o arco de π/6 radianos, ele tem 30 graus. Isso é equivalente, se você dividir π por 6, vai dar aproximadamente 0,52. Quer dizer que a medida linear desse arco, por exemplo, em centímetro, é 0,52 vezes a medida do raio. Se o raio mede, por exemplo, 2 centímetros, 0,52 vezes 2. Vai dar pouco mais de 1 centímetro, um arco de 30 graus, ou π/6 radianos. O arco de 1 radiano. Radiano é o arco que tem a mesma medida do raio. Por isso se chama radiano. Do latim radio, que quer dizer raio. Então, o arco de 1 radiano, ele equivale em graus a 57, aproximadamente 57,3 graus. Qual é a medida linear dele? É uma vez o raio, ou seja, é a mesma medida do raio. π/3 radianos é o mesmo que 60 graus. Se você dividir π, 3,14, 15, etc., por 2, dá o valor aproximado, com duas casas, 1,57. 1,05. Então, a medida linear do arco de π/3 radianos é 1,05 vezes a medida do raio. Beleza? 2 radianos. A medida em graus é o dobro desse aqui, ó. São 2, aproximadamente 114,6 graus. O arco de 2 radianos mede o dobro do raio. A medida linear dele sobre a circunferência é o dobro do raio. E por aí vamos. Eu coloquei aqui alguns exemplos. 3 radianos é 3 vezes esse valor, 171,9 graus aproximadamente, quase 172 graus. O arco de 3 radianos, ele mede 3 vezes a medida do raio. Então, se o raio, por exemplo, mede 2 centímetros, nessa circunferência, 3 vezes 2, 6, o arco de 3 radianos vai medir 6 centímetros, 3 vezes o raio. Π radianos, 180 graus. Π aproximado 3,14. Quer dizer que a metade da circunferência, o arco, a semicircunferência, que é a metade da circunferência, esse arco mede 3,14 vezes o valor do raio. Entendeu isso? Vamos dizer que o raio meça 3 centímetros. 3,14 vezes 3 vai dar mais de 9 centímetros. O arco de π radianos, ou seja, metade da circunferência. 3π/2 radianos. 270 graus. Se você dividir 3 vezes π dividido por 2, vai dar aproximadamente 4,71. Quer dizer que um arco de 3π/2 radianos, que é o de 270 graus, ele toma 3/4 da circunferência, né? 3 vezes 90. Esse arco, o tamanho dele, por exemplo, em centímetros, é 4,71 vezes a medida do raio, por exemplo, em centímetros. 2π radianos, a circunferência completa, 360 graus, é uma volta inteira, uma volta completa. 2π é 6,28. Quer dizer que uma circunferência completa, qual é a medida linear dela, em centímetros, por exemplo? 6,28 vezes o valor do raio. Lembra disso? 2πr, 2π vezes o raio. 5π/2 radianos, 450 graus. 7,85 aproximadamente vezes a medida do raio, a medida linear dele. 3π, 3 vezes 180, 540. 3 vezes π aproximadamente 9,42 vezes a medida do raio. E 4π, 720 graus, são duas voltas completas na circunferência. Esse arco vai medir 12,56 vezes a medida do raio. Beleza? Veja aí alguns exemplos.
Eu coloquei alguns aqui. Veja esse aí. Eu fiz aqui um arco de 30 graus, ou π sobre 6 radianos. Esse arco, ele mede π sobre 6 radianos, ó, ou 30 graus. Você pode dizer que o arco mede π sobre 6 radianos ou 30 graus, porque há uma correspondência 1 a 1 entre cada arco e cada ângulo central, certo? Então, π sobre 6 radianos ou 30 graus, π sobre 6 radianos, eu esqueci aqui da abreviatura rad, é 0,52 vezes 5, 2,6, quer dizer que a medida desse arco aqui, numa circunferência de 5 centímetros de raio, esse arco vai medir aproximadamente 2,6 centímetros. Veja aqui outro. Aqui eu fiz um arco de 1 radiano. 1 radiano. 1 radiano quer dizer um raio. Radiano é raio. Um raio. Quer dizer que se o raio mede 5 centímetros, esse arco vai medir o quê? Uma vez o raio, 5 centímetros. Esse ângulo central corresponde a aproximadamente 57,3 graus. Te mostrei agora mesmo naquela tabela que eu fiz. Então esse arco AB, ele tem medida angular 1 radiano ou 57,3 graus. E medida linear 5 centímetros. Porque 1 radiano significa uma vez o raio. O raio é 5 vezes 5, 5 centímetros. Veja mais um aqui. Esse aqui, ó. Esse desenho eu fiz na escala, tá? Esse raio aí tem exatamente 10 centímetros nessa folha. Então veja, a circunferência completa não são o quê? 2π radianos? Ou 360 graus? Ângulo central? Ó, 2π radianos. O que é 2π? Aproximadamente 6,28 vezes o raio. 62,8. Acredite se quiser. Essa linha vermelha, ou seja, o perímetro dessa circunferência, tem 62,8 centímetros. Aproximadamente. Não parece, né? Mas é. Essa linha aberta, ela vai dar aproximadamente 62,8 centímetros. Mais de 62 centímetros. Entendeu isso? 2π radianos, que são os 360 graus, né? 2π aproximadamente 6,28 radianos. É o raio, vezes 10. 62,8. Beleza? Esse aqui é um pequeno exercício. Nessa circunferência, esse arco AB mede 10 centímetros, o raio é 5 centímetros. Aqui o ângulo central θ que corresponde àquele arco. Quantos radianos, quantos graus tem o arco AB? Quantos radianos? Olha aqui. O raio é 5, aqui não é 10. 10 não é o dobro de 5, são 2 radianos. Como é que você faz para achar esses radianos? Divide a medida linear do arco pelo raio. 10 dividido por 5. Então, radianos. 10 centímetros dividido por 5. Centímetros. Ó, esse 2 aí é um número puro. O que é número puro? Um número que indica apenas uma relação. Ou seja, indica que esse arco tem o dobro da medida do raio, 2 vezes. Viu que não tem unidade de medida? 2 o quê? 2 radianos. 2 radianos quer dizer 2 vezes a medida do raio. Divide o arco, a medida linear, né? Do arco pelo raio. E quantos graus? Um radiano é aproximadamente 57,3. Então 2 vezes 57,3, que vai dar o quê? 114,6 graus aproximadamente. Beleza? Arco de 2 radianos.
E em graus, aproximadamente 114 graus e 6 décimos de grau. Beleza? Então tá aí, pessoal. Qualquer dúvida, acessa o canal e fala comigo. É isso aí, abraço, tchau, tchau.